Então nós lemos, né, no culto passado, 1 João 4,17. E é interessante que o apóstolo João, ele fala o seguinte: dessa forma, o amor é aperfeiçoado em nós, a fim de que tenhamos total segurança no dia do juízo. Qual a segurança no dia do juízo? Pois assim como ele é, está falando de Jesus, o ele maiúsculo, né? Nós semelhantemente somos nesse mundo. Então eu fiz até uma brincadeira com os irmãos, eu falei, olha, se Deus chegasse aqui, montasse um gabinete aqui na salinha do lado, né? Igual a gente quando vai fazer prova oral, sustentação oral, ele montava o gabinete ali do lado e começasse a chamar o nome de um por um aqui para entrar na sala, para decidir se ia para o céu ou não. E é interessante, irmãos, porque para muitas pessoas, eu falei aqui do livro de Apocalipse, quando você fala da volta de Jesus, as pessoas têm medo, né? Eu estou falando entre crentes, obviamente, né? As pessoas têm algum tipo de temor, quando na verdade deveria ser motivo de alegria, gozo e júbilo do povo de Deus. Mas é interessante, eu inclusive já vi pregadores, infelizmente, usar isso para ameaçar os outros. Ó, Jesus está voltando, hein? Que isso, irmão? É mais ou menos assim. Eu estou aqui, sabe aquele amor meio bandido, assim? Você está aqui, mas está morrendo de medo de Jesus. Eu vim aqui, mas meu Deus, não volta não, Jesus. Espera aí. A Bíblia fala que ele é o noivo. Agora você imagina a noiva que tem medo do noivo. Sabe, infelizmente, muita gente tem vivido um tipo de engano, porque as pessoas têm medo de fazer contas com Deus, né? O grande medo das pessoas, no final das contas, é esse, né? Eu estava ouvindo uma ministração a respeito de medo, né? E fala, ó, o medo a rigor, se você for caminhando progressivamente, ele sempre vai desembocar no acerto de contas. Então, por exemplo, quem tem medo de andar de avião? Qual que é o problema? O problema não é andar de avião. O medo de quem tem medo de andar de avião é do avião cair. Agora, qual que é o problema do avião cair? É você morrer. Qual que é o problema de você morrer? É acertar as contas. Então, no fundo, todo medo, ele vai ser endereçado lá no final, na ponta, no acerto de contas. Então, é isso que eu queria ministrar hoje para os irmãos. O título é bem sugestivo, né? Eu coloquei o dia do juízo. Uau! Então hoje nós vamos falar sobre o dia do juízo. Segure na sua cadeira aí, porque hoje eu vou falar sobre o dia do juízo. Quero dizer para você que o juízo vem. Amém? Glória a Deus. Então hoje você vai perder esse medo do dia do juízo, porque aquilo que nós cantamos aqui é a verdade mais poderosa do universo. Eu sou filho de Deus. Irmão, você não tem noção do que é isso. Você dizer que você é filho de Deus. É que cai no comum, né? A gente ouve tanta gente falar, aliás, até o ímpio acha que é filho de Deus. Mas a Bíblia fala que aqueles que creram em Jesus, deu-lhes o direito de ser. Então não é todo mundo. A Bíblia é muito enfática. Aqueles que creram em seu nome, está lá na Bíblia. Deu-lhes o direito, em outras versões, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Se você creu em Jesus, eu quero dizer que coisas boas vão acontecer com você. Amém? Então o primeiro ponto, irmãos, primeiro ponto que eu quero colocar é o seguinte: nós não precisamos ter medo do dia do juízo, porque nós fomos justificados pelo próprio juiz. Aquele que vai nos julgar é aquele que ele mesmo já nos deu a condição para que nós sejamos absolvidos. A Bíblia fala que Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu o seu Filho para todo aquele que nele crê, não pereça. Então, peraí, Deus quer que você pereça? Não, irmão, se quem perecer é porque não creu no Filho. Mas Deus não quer, Deus amou a todos, Deus amou o mundo de tal maneira. E qual foi a solução que Deus deu para que a gente não pereça? Deus deu o seu Filho para todo aquele que nele crer em Jesus, não pereça. Olha aqui, eu coloquei o versículo de Romanos 8:33. Olha que coisa poderosa. Quem poderá trazer alguma acusação sobre os escolhidos de Deus? Olha a pergunta. Agora aqui responde: é Deus quem os justifica. Irmão, justificar na Bíblia não é o mesmo que o nosso sentido no português.
Porque o que a gente fala justificar? Ah, não, fulano não veio no culto, ele deu uma justificativa lá, ou seja, ele deu uma desculpa, né? Não, Deus te justifica, Deus não está dando uma desculpa para aquilo que você faz. Justificar na Bíblia tem um outro sentido, né? Tem a dizer que você foi declarado justo, amém? Lembra que eu falei aqui que Jesus, né, Deus o fez pecado por nós, ou seja, Jesus nunca pecou e ele morreu como um pecador. E nós que nunca fomos justos, a Bíblia fala que Deus pega a justiça de Cristo e colocou em nós. Então deixa eu dizer, quem justifica você, por mais que você pense, não são as suas atitudes. Você foi justificado pela fé em Cristo. É Deus quem justificou você, amém? A Bíblia fala que homem nenhum é justificado pela lei. O que quer dizer isso? Obedecer, a obediência é boa, tem o seu lugar, mas deixa eu dizer, homem nenhum é justificado dessa forma. A única forma de nós sermos justificados é pela fé no sacrifício do Senhor Jesus Cristo. Quando você crê em Cristo, a Bíblia fala que não é você quem se justificou, mas o próprio Deus, Ele justificou você. Tanto que aqui em Romanos, o apóstolo Paulo faz uma pergunta. Ora, se Deus justificou você, quem vai poder fazer alguma acusação contra você? Você sabe, o diabo é nosso acusador, né? Então, na cabeça das pessoas vai ter aquele tribunal, o diabo vai estar vestido de promotor, né? Qualquer semelhança com as coisas acontecendo no Brasil é mera coincidência. Mas o diabo é o promotor e você acha que ele vai estar lá. Agora eu pergunto, como é que ele vai poder te acusar? Essa pergunta não é para nós, né? Essa pergunta é, quem que vai te acusar? Porque o próprio Deus quem te justificou. Agora o Deus que é juiz, Ele mesmo vai falar, não, mas espera aí, eu justifiquei ele através do sangue de Cristo. Então aqui diz, quem poderá trazer alguma acusação sobre os escolhidos? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Porque veja, só Deus que pode te condenar, sim ou não? Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu, e mais, ressuscitou dentre os mortos e está à direita de Deus, e também intercede a nosso favor. Amém? Agora esse intercede é outra coisa. Tem gente que acha que Jesus está lá, não, Deus absolve ele. Não é esse tipo de intercessão. Jesus está dizendo, eu já morri, eu fui o sacrifício. A Bíblia fala que Jesus foi a propiciação, é o pagamento pelos nossos pecados. Amém? Então veja, Deus mesmo já justificou as nossas transgressões. Então Ele que julga, mas é Ele também quem nos justifica. Então, primeiro motivo porque nós podemos ter paz e alegria para o dia do juízo, é porque nós já fomos justificados pelo próprio juiz, por quem vai nos julgar. Segundo, a condição para não ser condenado é somente crer. Amém? A Bíblia fala lá em João 3,18, quem nele crê não será condenado. Amém? Amém? Precisa dizer, quem fizer tudo direitinho não vai ser condenado. Não, a Bíblia não diz isso. A Bíblia fala, quem nele crer não será condenado. Fala assim, eu criei em Jesus, por isso eu não serei condenado. É simples assim, irmãos. Amém? Amém? Então veja, quem crê em Jesus não é condenado. Ponto final, that's it. Amém? Mas aqui fala, mas quem não crê já está condenado, porque não acreditou no nome do Filho unigênito de Deus. Aleluia, não é o seu caso, você creu. A Bíblia fala que se você crer, você não será condenado. Irmãos, o que vai ser discutido, né, diante de Deus, creu ou não creu? Não, eu criei em Jesus Cristo, pronto, seus pecados estão perdoados, você pode entrar. Amém? Sabe, as pessoas que ainda estão tentando se justificar através de bom comportamento, elas não entenderam ainda a cruz de Cristo. Sabe, o problema das pessoas é que, eu sim, hoje em dia eu não tenho, eu vou perdendo contato com esse tipo de irmão, mas eu queria perguntar para ele, escuta, se você continua precisando cumprir a lei para ir para o céu, o que Jesus veio fazer aqui? Você está entendendo, irmãos? Alguns falam, não, Jesus ele veio mostrar o caminho. Meu irmão, já tinha o caminho. O que teve de profeta, né? Toda a tua Bíblia, todo o Velho Testamento. O fariseu sabia o caminho mais do que a gente, irmãos. Mas veja, Jesus veio fazer aquilo que você não dava conta de fazer. Se você crê na obra de Jesus,
Ele te justifica, Ele, o sangue dele. Então a Bíblia é categórica: quem nele crê não é condenado. Amém? Você não será condenado. Aleluia. 3. Não estamos mais debaixo da lei. Romanos 8:1. Portanto, agora não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo. Amém? Por quê? Irmãos, veja, para ser salvo, você precisa cumprir a lei. Isso é verdade. Mas o que algumas pessoas não entendem é o seguinte, e Jesus, quando foi perguntado, ele falou: olha, eu não vim abolir a lei, eu vim cumprir a lei. Essa é a questão. Então, a partir do momento que Jesus cumpre a lei e você está em Cristo, você cumpriu a lei juntamente com Cristo. Ou seja, o cumprimento, a obediência dele é imputada. É por isso que você é justificado. É como se você tivesse cumprido toda a lei. Então, porque ele cumpriu, você agora está em Cristo. Então você pode estar debaixo da lei ou debaixo de Cristo. 2. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Ou seja, antes você precisava cumprir a lei, chamada lei do pecado e da morte. A Hebreus fala que o ministério da morte é o que foi escrito em tábuas de pedra. Agora, porque nós nascemos em Cristo, hoje, nós estamos debaixo de uma nova lei. Nós estamos debaixo da lei do Espírito da vida. Amém? Nós estamos debaixo de Cristo. Então nós não podemos mais ser condenados. É isso que fala Romanos 8:1, é que ele está escrevendo para crentes. Portanto, você que é crente, você que creu em Jesus, eu quero te dizer que agora não há nenhuma condenação mais para você, porque você está em Cristo Jesus. Porque agora você está debaixo da lei do Espírito da vida em Cristo Jesus. Você não está mais debaixo da lei do pecado e da morte. Amém? Você sabe, esse curso de maturidade no Espírito tem tudo a ver com isso, irmãos. Porque quando você vive ainda baseado nas leis exteriores, quando você vive baseado ainda no conhecimento da árvore do bem e do mal, o que é isso, pastor? Não, eu tenho que decidir o que é certo e o que é errado. Então você vive debaixo dessa lei exterior, da lei do pecado e da morte. Mas a Bíblia fala que hoje nós temos a lei do Espírito operando em nós, o Espírito Santo dentro de nós. A Bíblia fala lá em João 14, ele nos guiará a toda a verdade. O Espírito de Deus está em nós. Nós estamos numa lei superior. Nós não precisamos mais da lei exterior, porque nós temos a vida de Deus habitando dentro de nós. Por isso é muito importante, irmãos, porque mesmo debaixo dessa realidade, você pode ainda estar lidando com as coisas de Deus baseado no conhecimento do bem e do mal. Nós temos que entender que hoje nós pertencemos a um outro tipo de lei. Hoje nós vivemos na lei da vida e do Espírito. Amém? Aleluia. 4. Nós já fomos julgados na cruz de Cristo. Eu sei que isso é uma afirmação poderosa, E alguns irmãos não entendem isso, mas veja, Deus ele não vive dentro desse sistema cronológico, dentro do tempo e espaço. A Bíblia fala que ele é o alfa e o ômega, ele é o começo e o fim. Ele já viu o final das coisas. E quando Jesus morreu, ele morreu por todos os nossos pecados. Ainda que você não tinha nem nascido, ainda que seu tataravô não havia nem nascido, mas ainda assim Jesus já havia morrido por você naquela cruz. Então, naquele momento, como é que Deus pune a Jesus? Deus coloca o seu pecado nele, e ali o seu pecado é julgado, e Jesus morre por causa dele. Então o julgamento, irmãos, ele já aconteceu. João 5:25, em verdade vos asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Agora olha isso aqui, irmãos, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Aleluia. Eu estou brincando aqui com os irmãos, que falei, de fazer as contas com Deus, mas aqui fala que você não vai nem entrar em juízo, você não vai nem ser julgado, você já foi julgado, e se você estava em Cristo, a Bíblia fala que Cristo ressuscitou. Esse é o sinal, que Deus aceitou o sacrifício. Se Jesus Cristo está vivo, é porque Deus aceitou o sacrifício. E a Bíblia fala que onde que você está agora? Hoje você está assentado com Cristo nas regiões celestiais. Então não tem decisão para onde você vai, você já foi.
Amém? É difícil, né? É difícil a gente entender isso. Mas aqueles que estão em Cristo já foram. A Bíblia fala que quando você nasceu de novo, você foi tirado do império das trevas e foi colocado no reino do seu Filho amado. Irmãos, isso não vai acontecer. Isso já aconteceu, amém? Ou você acha que depois que você morrer, Deus vai falar, não, manda voltar aqui, porque agora eu vou decidir para onde ele vai. Não, Deus ele é onisciente, irmãos. Deus, se você nasceu de novo, ele não tem como negar, me arrependi. Olha aí, olha o que o Elias fez agora. Eu não sabia que ele ia fazer isso aqui. Tira ele, manda apagar o nome dele lá do livro da vida. Não existe isso, irmãos. Nós já fomos salvos. Amém? Já fomos. Então, a Bíblia fala que nós não entramos mais em juízo, porque nós já passamos, né? Mas passou da morte para a vida. Nós recebemos o Espírito de Deus, o Espírito vivificante. A Bíblia fala que aquele que se une ao Senhor se torna um só Espírito com Ele. Amém? Você sabe, o Espírito de Deus, a palavra que é utilizada na Bíblia, né, é uma palavra que não traduziram ela, mas é amalgamar, ou seja, o seu Espírito se misturou com o Espírito de Deus, de tal forma que agora eles são indissociáveis. É como você pegar, eu vou usar um exemplo aqui da culinária, né? Você vai fazer um bolo, você tem o ovo, você tem a farinha, você tem o leite, que mais? Só isso, né? Fermento. Agora você tem todos esses elementos, mas aí você mistura eles, bate, põe no forno e aquilo vira um bolo. Pergunto, você consegue tirar o ovo dali agora? Então a Bíblia fala que é isso que aconteceu com o seu espírito. O seu espírito se uniu ao Espírito do Senhor. Essa é a garantia da vida. Você já saiu da morte. Porque veja, para Deus, irmão, só existem dois tipos de seres humanos, os mortos e os vivos. Agora, morte, irmão, não tem nada a ver com aquelas pessoas que estão no cemitério aqui. Morte significa separação. Amém? Quando Deus fala para Adão o quê? Se você comer do fruto dessa árvore aqui, você morrerá. Então, você sabe, né, a história. A Eva comeu, o Adão comeu, eles por acaso caíram duro no chão? Não, mas eles se tornaram separados. Deixa eu dizer, quem morre não deixa de existir, irmãos. Mas do nosso ponto de vista, eles estão separados. Nós não temos mais contato com eles. Então, existem dois tipos de seres humanos. Aqueles que estão mortos, ou seja, aqueles que estão separados de Deus, e aqueles que estão vivos para Deus. Então, quando nós nascemos de novo, nós passamos da morte para a vida. E a Bíblia fala que nós vencemos o último inimigo. Nós não vamos morrer mais. Amém? Esses dias, um pensamento ruim. Ruim não, bom, mas eu pensando, se eu morrer, o que eu ia escrever na minha lápide? Coisa esquisita para ficar se pensando, né? Mas eu pensei assim, um slogan bem massa, assim, mais vivo do que nunca. Porque o dia que você morrer, aí você vai experimentar a vida de verdade. A vida de verdade não é essa carcaça aqui, meu irmão. Eu corro ali, ó, vou jogar futebol 10 minutos, já estou estatelando no chão, vou para a academia, me acabo. Isso não é vida não, irmãos. O dia que você morrer, você vai provar da vida de verdade. Sabe, irmão, nós não podemos ter medo da morte. Por isso que o crente, ele é alegre, porque aquilo que para o mundo é o fim, para nós é o começo, irmãos. Sabe, eu quero que você entenda que não há mais medo, não há mais temor. Sabe, a gente não precisa temer pelo que vai acontecer. Deus já aceitou o sacrifício. 1 João 5,13, estas orientações vos escrever. Veja, é uma orientação, amém? É uma orientação, a fim de saberdes que tendes a vida eterna, a vós outros que credes em o nome do Filho de Deus. Então aqui João está orientando, olha, eu estou escrevendo para você saber de uma coisa, você que creu no nome do Filho de Deus, você já tem a vida eterna. Irmãos, nós não entramos em juízo, amém? E por último, irmãos, nós honramos a Deus quando nós cremos na nossa salvação. Você sabe, é muito ruim quando alguém vai tentar te falar, quem vai te vender alguma coisa. Por exemplo, você imagina, eu vi um dia desses, uma foto assim, era um carro da Tesla sendo rebocado por um guincho, só que o caminhão era da Ford. É muito ruim quando o cara que trabalha lá na Toyota, ele tem um Nissan.
né, fala muito mal a respeito disso. Parece que ele não crê naquilo mesmo que ele está fazendo. Mas você sabe, tem muito crente querendo pregar, evangelizar os outros, mas você fala, é tão bom assim, mas você vai... Qual que é a tua perspectiva? Não, eu não sei se eu vou ser salvo. Eu não sei se eu sou salvo, não. Eu não tenho certeza. Sabe, irmãos, isso depõe muito mal, porque é uma insegurança daquilo que o nosso Pai não deseja. Sabe, é muito ruim se o meu filho duvidasse a respeito da minha posição, da minha paternidade, ou daquilo que eu sou capaz de prover para ele. Deixa eu dizer, filhos que são bem-sucedidos, são filhos que têm segurança. São filhos que sabem a sua identidade. São filhos que conhecem, sabem de onde vieram e sabem para onde vão. Essa é a ideia de Deus. E eu quero terminar com esse ponto, porque lá em 1 João 5,10 fala o seguinte: ora, quem crê no Filho de Deus tem em si mesmo esse testemunho. Todavia, todo aquele que não deposita fé em Deus o faz mentiroso. Veja, eu falei aqui só a palavra de Deus para você. Mas se você não crê nisso, a Bíblia diz que você chama Deus de mentiroso. Todo aquele que que não deposita fé em Deus o faz mentiroso, porquanto não crê no testemunho que Deus proclama acerca do seu Filho. E qual que é esse testemunho, irmãos, que nós precisamos que crer? Está lá no verso 11. E o testemunho é este, que Deus nos concedeu a vida eterna, e essa vida está em seu Filho. Esse é o testemunho que o mundo precisa ouvir. O testemunho dos filhos. Você sabe, irmãos, se você perguntar aqui para os irmãos, o que você acha que convence as pessoas, né? Eu lembro um americano, né, que caminhou comigo, eu estava discipulando ele, né? E ele um religioso, alguém que conhecia há muito tempo a palavra, e ele achava que ele ia convencer a família dele a vir para o cristianismo através do seu bom testemunho, né? Irmãos, demais que a gente ouve. Não, a igreja precisa dar testemunho para o mundo poder se converter. Agora, a maioria dos que pensam assim, irmãos, eles tentam, na verdade, se vangloriar por causa da sua conduta. É como se ele dissesse, olha, eu sou melhor do que você, né? Não sei se você já teve essa sensação, né, de pessoas religiosas, né? Mas a impressão, quanto mais religiosa a pessoa é que mais desqualificado você está. Mas você sabe, o verdadeiro testemunho da igreja é o testemunho da filiação. É quando você mostra o amor do Pai. Não é aquele pai que o dia que você pisa na bola, não, vai embora daqui, você vai embora do céu, não quero mais ouvir você. Não, isso não é paternidade. É o amor do pai do filho pródigo, que mesmo o filho pródigo tendo abandonado a casa, ele estava lá esperando o seu filho de braços abertos. Amém? Então, nós honramos a Deus. O testemunho é esse, que Deus nos concedeu a vida eterna, e essa vida está no seu Filho. Sabe, esse é o testemunho que nós damos acerca de Deus. Testemunho de que nós somos salvos, né? Somos guardados, irmãos. E quando você entende isso, quando você tem essa segurança, eu quero dizer que acaba o medo, porque eu estava ouvindo a Neide aqui falando assim, né? Quem tem promessas de Deus? E é interessante que eu já ouvi isso muitas vezes. O irmão fala, eu tenho promessa, Deus vai fazer isso na minha vida, Deus vai fazer aquilo, Deus vai salvar a minha família. Mas a gente se esquece da promessa mais importante de todas, que é aquilo que Jesus falou: na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não diria para você, vou preparar-vos um lugar. Essa é a promessa mais linda para nós, irmãos. Há um lugar que está sendo preparado para nós pelo Filho, irmãos. Na casa de Deus há muitas moradas, e Ele escolheu a mim e a você para sermos a sua família. Sabe, aquele que nos chamou, Ele de modo algum nos rejeitará, irmãos, porque nós cremos no sacrifício do Filho. Então, quando nós cremos na salvação, irmãos, a nossa salvação não é algo que vai acontecer. A nossa salvação já foi resolvida, ela já aconteceu. Essa é a segurança que nós precisamos ter, que nós já fomos salvos, já somos parte da família de Deus. Sabe, não espere chegar lá no céu para desfrutar do céu. A Bíblia fala que Jesus disse, é chegado o reino dos céus. Nós estamos aqui para desfrutar desse reino. Sabe, quando você desfruta esse reino, as pessoas olham para você e falam assim,
Coisa gostosa essa que você está comendo, parece? Posso provar também? Fala, claro que você pode. Vou te mostrar como. Você vai aceitar Jesus e você vai desfrutar de tudo isso que eu desfruto também. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. E tudo isso, irmãos, por causa do sacrifício do Senhor Jesus. Jesus Cristo não foi morto. Jesus Cristo, a Bíblia fala que Ele deu a sua vida por nós. Jesus, Ele veio para isso. Jesus foi enviado para ser o pagamento. A Bíblia fala que Ele nos redimiu dos nossos pecados. Então Ele é o pagamento pelo nosso pecado. Irmãos, há uma doutrina maligna de pessoas que falam, Jesus morreu até o dia que você se converteu. Daqui para frente é cada um por si, Deus por todos. Daqui para frente você se cuida. Não existe isso, irmãos, porque a Bíblia fala que o salário do pecado é a morte. Então, para cada pecado seu, você teria que morrer. É impossível você viver dessa forma. Jesus, Ele morreu por todos os pecados. Quando João Batista enxergou a Jesus, ele falou, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, o sangue de Cristo, né? Jesus, Ele veio se oferecer como pagamento pelos nossos pecados. E quando você entende isso, quando você crê nisso, você se torna participante. Jesus falou, aquele que não come da minha carne, não bebe do meu sangue, esse não tem parte comigo. E é por isso, como igreja, que nós participamos, nós celebramos, né? Nós lembramos daquilo que Jesus fez por nós. E nós celebramos, lembrando que hoje nós somos aceitos diante de Deus. Todas as vezes que você olha para si próprio, e olha para os seus defeitos e fala, eu acho que Deus não vai me aceitar, porque eu tenho tantos defeitos, você está dizendo o quê? Não, Jesus, obrigado, eu sei, foi legal, valeu aí o que você fez, mas eu prefiro ainda basear na minha justiça própria, eu prefiro basear naquilo que eu faço para ser aceito de Deus. Não, irmãos. Nós oramos como? Senhor, em nome de Jesus. Nós chegamos sempre em nome de Jesus. É baseado no sangue, jamais confiado naquilo que nós fazemos, irmãos. Então é isso que nós estamos afirmando aqui, que o Cordeiro derramou o seu sangue, e porque Ele foi aceito, porque Ele está à destra de Deus. Onde é que nós estamos hoje? Sentados à destra de Deus, com Jesus, nas regiões celestiais. Nós não vamos, nós já estamos. Amém? Por isso é importante nós andarmos no Espírito, irmãos. Porque quando você se desliga daquilo que é os seus indicadores naturais, daquilo que é o visível, daquilo que os seus ouvidos, daquilo que você pensa, você entra na atmosfera do Espírito, que é a atmosfera onde Deus existe e governa. Amém? E ali você se move em Espírito, da mesma forma como Deus move. Aleluia. Glória a Deus. Por isso é importante nós entendermos isso. Nós não somos mais dessa terra, nós somos celestiais agora. Amém? E eu convido então a todos aqueles que creram no sacrifício de Jesus Cristo a ter parte no seu sangue. Amém? A Bíblia coloca uma restrição, irmãos. A Bíblia fala, aquele que bebe e come, bebe do vinho e come desse pão indignamente, esse não pode. O que é fazer isso indignamente? É sem você entender, porque lá em Coríntios, os irmãos, eles achavam que era tudo festa, né? Então era vinho de verdade. Os caras tomavam tanto que saía bêbado do culto, né? Outros comia demais. Então eles não estavam entendendo o significado daquilo. Mas se você entendeu, se você creu em Cristo, se você se coloca debaixo, se você, mais do que isso, irmãos, né? Se você entende que você é um pecador, que você ainda comete pecado, ainda que não seja a sua vontade, por mais que você se esforce, você viu que é impossível você viver, eu pisei na bola, por isso eu preciso desse sangue. Eu quero dizer que esse sacrifício foi para você. Por que os fariseus não receberam a Jesus? Porque eles não precisavam. Na cabeça deles, eles cumpriam toda a lei. Porque quem cumpre a lei não precisa de um Salvador. Mas se você não dá conta, se você entendeu isso, se você fala, não, Senhor, eu preciso do seu sacrifício. Se não for dessa forma, não tem jeito. Né? Eu costumo falar, irmãos, se não for dado, não tem como. Eu não tenho dinheiro para pagar a minha salvação. Eu não tenho dinheiro para pagar a bênção de Deus. Não tenho. Se depender de mim, eu estou lascado, eu não tenho nada. Eu sou pobre e nu. Se não for de graça, não tem jeito. Mas Deus, Ele é gracioso. Deus, Ele é tão rico que Ele fala, não precisa pagar não, pode levar. A Bíblia diz assim,
aquele que não poupou o seu próprio filho, acaso não vos dará juntamente com ele todas as outras coisas? O mais difícil foi dar a Cristo, irmãos. O resto é tudo lambuja para Deus. Tudo aquilo, a bênção, a cura, a salvação, o milagre que você está esperando, irmãos, isso não é nada para Deus. O difícil foi dar a Jesus. Mas se ele não negou Jesus para você, e a Bíblia fala que Deus prova o seu amor, não agora que você está aqui no culto, bonitinho, né? Botou uma roupa bacana. Deus não está te amando agora. A Bíblia fala que Deus prova o seu amor para conosco, nos amando quando nós ainda éramos pecadores. É porque tem pecador que passa perfume, veste bonitinho, mas para Deus é tudo fedido, irmão. E Ele nos amou quando a gente estava lá, dando comida para porcos como filho pródigo. É lá que Deus provou o seu amor. Amém? Você sabe, tem crente que precisa de provas de amor todo dia, né? Eu lembro quando eu comecei a namorar a Andressa, garotinha nova. Você me ama? Te amo. De que tamanho? Daqui a pouquinho, você me ama? Te amo. E eu sou auditivo, eu odeio falar, né? A linguagem de amor dela é palavra de afirmação. Você me ama? Te amo, amor. Ah, mas você falou que te amou só porque eu perguntei, né? Eu falei... Tem alguma forma de eu responder, de eu não ficar ruim nisso? Mas você sabe, Jesus ouviu uma única vez que ele era amado de Deus. Você sabia disso? A Bíblia fala que ele foi ser batizado no Rio Jordão. E aliás, o Rio Jordão, irmãos, era o lugar mais profundo da terra até hoje. 84 metros abaixo do nível do mar. Quando Jesus estava no lugar mais fundo, a Bíblia fala que ele foi batizado por João Batista. Os céus se abriram e uma voz disse: esse é o meu filho amado em quem eu me comprazo. Teve uma outra vez também. Esse foi no lugar mais baixo. Ou seja, quando você estiver passando pelo maior vale da sua vida, você vai lembrar que você é amado por Deus. Mas quando ele estava no monte, a Bíblia fala, não diz qual monte, a gente chamou de Monte da Transfiguração, porque ali ele estava com Pedro e Tiago, não, Pedro e João, e a Bíblia fala que apareceu ali, o rosto de Jesus começou a brilhar, apareceu Moisés e Elias. E aí Pedro se empolgou, falou: os caras aqui, mano, eu ouvia falar a vida inteira, minha mãe contava historinha, né, de Moisés que descia fogo, que abriu o mar e tal, os caras aqui. Aí a Bíblia fala que, de novo, a mesma voz falou assim: esse é o meu filho amado. Mas não foi para Jesus, foi para Pedro, porque ele fala assim: esse é o meu filho amado, a ele ouvi. Ou seja, fica quieto, Pedro. Olha na Bíblia, fala, Pedro não terminou de falar, ele foi interrompido. Falou: esse aqui é o meu filho amado, a ele ouvi. Sabe, irmãos, isso é uma lição para nós também. Porque a gente acha bonito ainda Moisés, né? O que é Moisés? A lei. A gente acha bonito Elias. O que é Elias? São os profetas. Mas hoje nós vivemos a realidade. Hoje nós vivemos aquilo que eles profetizaram. Os meus olhos veem. Quando Jeremias falou que o Senhor vai derramar do seu Espírito sobre toda a carne. Você sabe por quê, irmãos? Porque o Espírito do Senhor vir sobre alguém era algo extraordinário. Sabe, era assim um acontecimento. E vinha sobre um lá, o cara era tomado pelo Espírito e fazia. Hoje todo mundo pode ter essa experiência. Então, Deus está falando o seguinte: olha, não é mais, Moisés passou, Elias passou, escuta o filho, a ele ouvi. Sabe, esse é o meu filho amado. Mas na verdade, Jesus só precisou escutar uma única vez que ele era amado do Pai. E ele entendia isso, né? Na verdade, você não precisa mais de provas de amor. Eu quero dizer que você é um filho amado de Deus. Deus não te ama pelo que você faz. Aliás, Jesus ouviu isso. Ele não havia feito absolutamente nada para mostrar que você é amado. Não é pelo que você faz ou pelo que você deixou de fazer. Não é o seu pecado, não é a sua boa obra que faz Deus te amar. Deus te ama porque você foi feito filho. Mas tudo bem, os irmãos eu sei que são preocupados com esse negócio de obra, né? Então a Bíblia fala que Jesus pegou as obras de Cristo e colocou em nós. Deus nos justificou pela obra de Cristo. Então hoje quando você lê na tua Bíblia, fala sobre o justo, você fala: sou eu. Amém?
Você foi justificado pelo próprio Deus. Você vai chegar diante do juiz, ele vai olhar para você e falar: mas não foi você mesmo que esses dias mesmo eu justifiquei? Por isso que a Bíblia fala: quem intentará acusações contra os escolhidos de Deus? Ah, pastor, mas eu sei, né? É só para os escolhidos. Isso não é para todo mundo. Eu sabia. Eu sabia que nessa igreja aí tinha uma panelinha, né? Isso aí é só para os escolhidos. Olha para cá, irmãos. É porque você acha que você é muito bacana, né? E aí um dia você estava lá no mundo e falou assim: eu vou virar crente. Vou virar crente, eu vou lá nessa igreja, né? Eu vou dar uma forcinha. Eu gosto da palavra apelo, né? Porque parece que a gente fica apelando: vem, por favor, vem aceitar Jesus. Coitadinho dele, está sozinho aqui na frente. Vem cá, irmãos. É porque você acha que foi você que escolheu Deus, mas a Bíblia fala que foi Ele quem nos escolheu. Quero dizer que se você está aqui, você é um escolhido de Deus. É Ele quem nos escolhe, irmão. Eu não tenho mérito nenhum, eu estava perdido. Eu era como o cego Bartimeu na beira do caminho. Se Ele não viesse até mim, eu jamais o encontraria. Quero dizer, se você aceitou a Cristo, você é um escolhido de Deus. Ninguém tentará acusação contra você. Aleluia, se coloca de pé. Aplauda o Senhor, amém? Oh Deus.